Olá, hoje, conforme eu prometido a vocês, eu vou fazer a gravação da terceira aula sobre as secreções do tubo digestório. Num primeiro momento, conversamos sobre a secreção salivar, num segundo momento, sobre a secreção gástrica e a secreção biliar, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a secreção pancreática e sobre a secreção entérica. Vejam, se eu fosse um extraterrestre, sequestrasse um humano e falasse assim: terrestre, me dê a melhor de suas secreções. Desculpa, gente, assustei vocês. Desculpa se eu assustei, tá? Desculpa. Então, se eu fizesse essa pergunta para um humano, o ser humano daria para esse extraterrestre, morrendo de medo, né, a secreção pancreática. Ela é, de todas as secreções do nosso tubo digestório, ela é a mais completa. Vocês verão que, além das funções digestórias, né, a secreção pancreática ainda tem algumas funções relacionadas com o sistema endócrino. Então vamos lá. O que é que tem na secreção pancreática? A secreção pancreática é a mais complexa em relação à quantidade de enzimas, como a gente vai ver, e ela ainda tem água, muco e íons. A quantidade de componentes ela é tão grande que a gente até divide a secreção pancreática academicamente em componente aquoso e componente proteico. O componente aquoso, ele está mais relacionado, né, com os processos de controle do pH do duodeno. Na secreção biliar, isso já havia essa preocupação, porque a secreção ela vem ácida lá do suco gástrico. Então, a secreção pancreática, junto com a biliar, a pancreática no componente aquoso, ela é rica em água, é rico num íon chamado bicarbonato, que vai conferir esse pH alcalino nessa secreção. É muito importante que o pH do estômago, o pH do duodeno, chegue em torno de 7,4, 7,5. Por quê? Porque é no duodeno, queridos, que vai ocorrer a absorção das substâncias. E o pH do sangue é em torno de 7,4. Então, para que as coisas passem do tubo digestório para o sangue com maior facilidade, se o pH for mantido, isso acontece com mais facilidade, é melhor. O nosso organismo funciona melhor desse jeito, mantendo o seu pH. Agora, já o componente proteico, esse sim é rico em enzimas. E olha, ele tem enzimas para proteínas, enzimas para carboidratos, enzimas para lipídios. E as enzimas para lipídio, elas são tão potentes que, junto com sais biliares, né, que nós vimos que promovem o processo de emulsificação das gorduras, já entrega os lipídios totalmente digeridos na próxima porção do nosso tubo digestório. Entre as proteínas destacam-se a tripsina, a quimiotripsina, a carboxipeptidase, as elastases, as colagenases, entre outras enzimas que existem para proteínas. Ah, professor, tem tanta enzima para proteína? É lógico que tem, né? A gente tem uma diversidade de proteína na natureza tão grande que o nosso organismo, aos poucos, foi evoluindo e se adaptando a utilizar todas essas proteínas, porque nós vamos precisar dos aminoácidos que as compõem. Quanto aos carboidratos, nós temos a amilase pancreática, né? Extremamente eficiente também. Já tivemos a amilase salivar, que ela age por pouco tempo, porque hoje em dia o mundo é tão globalizado, a coisa é tão rápida na nossa vida, que a gente engole sem deixar a saliva fazer muita ação, agir muito sobre o tubo digestório, sobre os alimentos do tubo digestório. Agora, a pancreática não, ela já fica mais tempo. Agora, quem produz todas essas secreções, todas essas enzimas, são os ácidos pancreáticos, né? Os ácidos pancreáticos é a parte exócrina do pâncreas. O pâncreas também tem uma parte endócrina. Vimos já em algumas aulas, né, que tem aqui no meu canal, principalmente a parte de diabetes. A parte endócrina é aquela formada pelas ilhotas de Langerhans, que vai produzir insulina, glucagon, né? E uma outra coisa também, a amilase pancreática e a lipase pancreática são dois excelentes marcadores para que a gente veja se o fígado está funcionando de maneira adequada. Então, muito importante essas duas enzimas. Agora, como é que eu regulo a produção de secreção pancreática? Bom, o mais importante desses 4 elementos é a parte hormonal, através dos hormônios colicistoquinina e secretina.
Esses dois hormônios ainda têm a capacidade de fazer com que a gente produza ou a secreção rica em aquoso ou a secreção rica em secretina. Por que isso é importante, né? Que nem sempre tem alimento no tubo digestório, nem sempre tem alimento no duodeno. E aí o suco gástrico é produzido em pequena quantidade, então se mantém um certo pH ácido lá no duodeno. E para evitar, quando não tem alimento, a gente produz só a secreção aquosa. E vejam, né, como eu falei, apesar daquele seu primo, o nosso organismo é um organismo inteligente. E sendo um organismo inteligente, ele não vai produzir enzimas no momento que eu não preciso. Não vai produzir essas enzimas. Então, no momento em que eu não tenho alimento, eu produzo só o componente aquoso e regulo o pH. E no momento que tem alimento, eu produzo o componente proteico, que é o mais inteligente a se fazer. Pois bem, então nós já vimos que atuou, né? A secreção pancreática, a biliar, a gástrica e a salivar. Aí o que aconteceu? Os alimentos que bebi. A gente come principalmente carboidrato, lipídio e proteína. E veja, os lipídios, como eu acabei de falar para vocês, estão totalmente digeridos, ou seja, tudo que tinha que fazer com lipídio já fez. Já está pronto para absorção. As proteínas ainda estão na forma de moléculas grandes. Ah, professor, e agora? Está acabando. Então, tem a secreção entérica. Vamos rezar para que tudo dê certo. E os carboidratos estão na forma de disacarídeos. São moléculas duplas ainda. Nós precisamos que eles estejam na forma de monossacarídeos. Então, a próxima secreção, o que a gente espera? Não precisamos mais de enzima para lipídio. Agora, para proteína e para carboidrato, a gente ainda precisa. E vamos ver se tem. E vejam, queridos, tem, né? Nós temos água, muco e enzimas para proteínas e carboidratos. Nós temos, no secreção entérica, a chamada amilase entérica, que na verdade é um conjunto de vários elementos que compõem essa amilase. Quais são esses elementos, né? Nós temos na amilase entérica maltase, isomaltase, sacarase e lactase, porque é a maioria dos disacarídeos, né? Maltose, isomaltose, sacarose, lactose, tem galactose também, né? Não, nós temos enzimas específicas. No passado achava-se que era amilase entérica, pronto. Aí analisa-se na biologia molecular, analisa-se bioquimicamente mais detalhadamente e a gente vê que tem um conjunto de enzimas. E as proteínas, a gente tem ainda proteonas, a gente tem polipeptidases, dipeptidases e aminopeptidases. As polipeptidases vão quebrar os polipeptídeos, as dipeptidases os dipeptídeos e as aminopeptidases os aminopeptídeos. E com isso, né, a gente consegue transformar os três elementos que a gente vem da alimentação. E quais são eles? O amido e o glicogênio a gente transforma em glicose e frutose, no caso dos carboidratos. No caso dos lipídios, os triglicerídeos, o colesterol, a gente transforma em ácidos graxos livres e glicerol. E as proteínas das mais diversas diferentes tipos, a gente transforma em aminoácido. E aí a gente consegue o quê? Esses elementos micro, né, que a gente chama de micromoléculas, a gente consegue transportar do tubo digestório para a corrente sanguínea. Ah, professor, como é que é esse transporte? Isso é a absorção do tubo digestório, já é uma outra aula, já é um outro elemento, já tem uma outra complexidade. Mas é só você pensar um pouquinho. Se vai passar do tubo digestório para o sangue, vai passar a membrana, a parede do tubo digestório, a parede dos vasos. Então a gente tem que lembrar um pouquinho de transporte através da membrana. Esses elementos vão ser transportados, vão ser absorvidos ou por mecanismos de transporte ativo ou passivo. Lembra? Bomba de sódio e potássio, osmose, difusão simples, difusão facilitada. Esses são os elementos que estarão envolvidos. Pois bem, com isso eu completo, né, toda a nossa aula sobre secreções do tubo digestório. De uma maneira concisa, de uma maneira prática, de uma maneira que você tenha algo para responder para a prova, não detalhadamente, no nível de biologia molecular, mas você tem um básico para você não deixar em branco, pelo menos. Está aí para você, para te ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no meu canal, Professor Montanha, no YouTube, tudo gratuito para vocês, feito com muito carinho. Obrigado e até o próximo momento.